Jesus Cristo nasceu nesta terra, viveu e morreu pela humanidade. A sua sabedoria, amor, renúncia, inegoísmo, compaixão e consciência divina estão além de nossa compreensão. Mas a vida de Cristo possui não apenas um aspecto temporal, mas atemporal e eterno. É assim que o Natal adquire profundo significado, pois não é apenas a celebração de algo sagrado que ocorreu há mais de 2 milênios em Belém, mas algo que deve ocorrer agora em nossos próprios corações. Esse nascimento de Cristo ocorre apenas quando há em nós o profundo amor por Deus. Nesta palestra, vamos abordar o significado do Natal. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Om, que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa tarde. Hoje nós vamos falar a respeito do Natal. Chegando o Natal, né? Então vamos falar sobre o Natal. O Natal é a celebração mais importante do cristianismo. Talvez seja a celebração mais importante para todos os ocidentais. Quando chega o mês de dezembro, as pessoas já começam a se preparar para o Natal. Já começam a ter várias luzes, cria-se um ar de festividade, né, quando está chegando o Natal. Na Índia, o Natal não é tão comemorado assim como aqui no Brasil, como no Ocidente. A gente vê o mesmo ar de festividade, mas com outro festival chamado Durga Puja. Quando chega o Durga Puja, as pessoas começam a ficar colocando luzes, fica aquele ar de festival. Mas agora, quando entra em dezembro, a gente fica naquele ar de festival, celebrando o Natal. Porque o Natal, apesar de ser originalmente, né, o nascimento de Jesus Cristo, pela sociedade materialista que nós nos encontramos, tem várias outras coisas envolvidas, principalmente Papai Noel e outras coisas que foram criadas bem depois, né, que não tem um cunho religioso em si. Mas mesmo assim, mesmo que não tenha um cunho religioso, no Natal as pessoas sentem que há uma data de renovação, uma data de... como se uma festividade interna, uma transformação interna, independente se é religioso ou não. O Natal tem esse ar. E no Natal, no Brasil nem tanto, mas nos países da Europa, nos Estados Unidos, canta-se muitos carols. Carols são canções natalinas, vamos dizer assim. Tem várias canções natalinas que falam sobre o advento de Jesus, o entorno de Jesus, onde ele nasceu, a manjedoura, os reis magos. São canções muito bonitas, canções muito poéticas, que nos ajudam a lembrar do nascimento de Jesus. Uma delas é Hark the Herald Angels Sing, que eu trouxe no celular para ler, que é uma canção muito bonita. Em Belo Horizonte eles cantam essa música. Ouçam, os anjos mensageiros cantam. Ouçam bem, os anjos mensageiros cantam. Glória ao recém-nascido rei. Paz na terra e misericordiosa criança. Deus e pecadores reconciliados. Todas as nações levantam-se, jubilosas. Juntem-se ao triunfo dos céus. Com anfitriões angelicais proclame: Cristo nasceu em Belém.
Ouçam bem, os anjos mensageiros cantam. Glória ao recém-nascido rei. E assim continua. É uma música muito bonita que em Belo Mato eles cantam. E a Noite Feliz, né? A gente conhece Noite Feliz. E várias músicas que glorificam o nascimento de Cristo, né? O nascimento sagrado de Cristo. E o que é Jesus em hebraico significa? A palavra Jesus em hebraico significa eternamente, Deus eterno, vamos dizer assim, significa em hebraico. Mas se traduz de forma geral como o Salvador. Então Jesus é o Salvador. A tradução geral de Jesus é o Salvador. E Cristo é o untado. Tem um significado judaico para essas palavras, mas o significado etimológico, é assim que fala. O significado da palavra, mesmo assim, é o untado. E o cristianismo surgiu da onde? O cristianismo surgiu a partir dos evangelhos. Os evangelhos, tem os evangelhos sinópticos, que não são muito oficiais, mas que existiram e que se dá muita credencial para os evangelhos sinópticos. E os evangelhos que a gente conhece, que são os evangelhos do Novo Testamento. Isso deu forma ao cristianismo. Então, Jesus Cristo ele se encarnou como homem e se sacrificou para o bem da humanidade. É aí que o cristianismo é isso. E uma das partes mais profundamente espirituais e místicas do Evangelho está no começo do Evangelho de São João, né? Mais especificamente nos 5 primeiros versos do Evangelho de São João. Swami Vivekananda dizia que esses são um dos versos mais importantes da Bíblia, que tem uma profundidade espiritual muito grande, que no princípio era o Verbo se tornou carne. Eu trouxe aqui na Bíblia, eu marquei para a gente ler, os 5 primeiros versos do São João. É um verso para meditar. São versos para meditar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí no verso 14 tem: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque Vivekananda ele fez um comentário sobre esses versos, dizendo que o que é esse verbo? Ele falava que o verbo é nada mais do que o Shakti, a manifestação de Deus no universo. Então o verbo ele se manifesta como a natureza. E Vivekananda fala no Inspired Talks, né, Práticas Inspiradas, que esse verbo, né, que é Shakti, ele se manifesta de 2 maneiras muito grandes no mundo. O primeiro é através da natureza. Shakti se manifesta através da natureza. E o segundo, através das encarnações divinas. Então, uma grande manifestação de Shakti é a encarnação divina, Vivekananda dizia. Então, Jesus é uma dessas manifestações, é uma encarnação divina, é uma manifestação de Shakti. Então, é por isso que no verso 14 do João, no Evangelho de João, está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o Verbo se fez carne, ou seja, essa energia suprema que é unida ao Brahma Supremo, né, de acordo com a Vedanta, Shakti e Brahma são uma coisa só, ela se fez carne, ou seja, ela se encarnou. Então, aqui no Evangelho de João, ele está declarando Jesus Cristo como uma encarnação divina. Jesus Cristo é a manifestação de Shakti. Depois eu vou ler também no Inspired Talks que Vivekananda fala sobre isso. Mas tem um profundo significado esses versos do São João. E o poder de Jesus, né? De que maneira se manifestou o poder de Jesus na vida dele? Muitos se falam que é através da paixão de Cristo. A paixão de Cristo, quando ele, na cruz, ele deu a sua vida pela humanidade, e quando aconteceu a ressurreição, ali que se manifestou de forma muito nítida o poder de Cristo, o poder de Jesus.
Mas o que os mestres falam? Que esse poder da encarnação divina, o poder de Shakti, ele não se manifesta apenas na ressurreição. Ele se manifesta desde o momento que ele nasce, até mesmo antes de nascer. Então Jesus, mesmo enquanto estava na manjedoura, enrolado num pano, ele já tinha o poder da encarnação divina, ele estava manifestando o poder da encarnação divina. E é por isso que nós vemos no Evangelho também os reis magos, né? Tem a história dos reis magos. Disse que foram 3 reis magos, mas o Evangelho, a Bíblia não fala de 3. A Bíblia não fala nem se foram 2, nem se foram 5. Fala apenas os reis magos. Mas tradicionalmente se fala que foram 3 reis magos e se dão até nome, Belchior e outros 2 nomes. Mas isso foi uma explicação que foi dada muito depois por um monge beneditino no século VII. Ele falou que tinham 3 reis magos e o nome deles era tal. Ele descreveu esses reis magos também. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que apenas eram reis magos que vieram do Oriente. E esses reis, não se diz exatamente de onde que eles vieram também. Apenas que eles vieram do Oriente. Então, em Mateus 2, está escrito: nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente a Jesus e perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, esses reis magos, né, esses que estudavam as estrelas, eram chamados em gregos de koiré. Eles eram eles eram um tipo de filósofos. Eles eram considerados como sábios. E eles observavam os astros. Eles eram estudiosos, mas acredita-se que eram místicos também. Porque senão, como é que eles iam entender esses sinais, que eram sinais místicos, né? Através de uma estrela, eles alcançaram onde Jesus estava. Eles viram uma luz, né? E alcançaram onde Jesus estava. E lá eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Essas 3 coisas foram descritas na Bíblia: ouro, incenso e mirra. Então esses místicos, né, esses magos, eles entenderam que Jesus, mesmo quando criança, mesmo quando recém-nascido, já manifestava o poder da encarnação divina. Tanto é que eles foram lá e parabenizaram os pais e ofereceram presentes, né? Porque eles sabiam que ali estava a manifestação da encarnação divina. E depois de 40 dias que Jesus tinha nascido, ele foi num templo, né, para receber uma espécie de batismo, que eles costumavam levar a criança no templo. E nesse local, nesse dia, apareceu lá um senhor chamado Simeão. Esse senhor Simeão também era uma pessoa que era considerado uma pessoa sábia, né, porque ele estava sempre fazendo prática espiritual e era uma pessoa temente a Deus, como a Bíblia descreve, né? Mas ele teve uma revelação ali de que, antes disso, né, ele teve uma espécie de uma visão de que viria uma criança. E quando Jesus chegou, ele reconheceu essa criança. Isso está na Bíblia. Está em Lucas 2. Então ele é uma das pessoas que reconheceu Jesus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, era um sábio. O Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ele recebeu uma visão, então, que ele não morreria antes de que ele visse Cristo, antes de ele ter a visão de Cristo. E pelo Espírito Santo, e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é o posto
para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então aqui ele era um profeta, né? Ele estava visualizando a paixão de Cristo. Ele sabia que Cristo ia deixar a vida numa cruz. Ele viu isso de uma forma meio alegórica, através de uma espada. Mas ele sabia que Cristo ia passar por esse tipo de provação. Então era um profeta que ele sabia que em Jesus existia a manifestação da encarnação divina. E também tinha uma senhora, naquele mesmo dia que Simeão estava lá, tinha uma senhora chamada Ana. Então essa senhora chamada Ana tinha mais de 80 anos e ela também era uma profeta, ela tinha uma premonição de Jesus como o Salvador. Então no verso 36 está dito: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já era de idade, esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, servindo a Deus, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, no mesmo dia que Simeão estava no templo, essa senhora chamada Ana também estava. E ela estava cantando louvores a Jesus no momento que Simeão estava com Jesus nos braços. E ela dizia para todos darem glória a Deus, porque o Salvador tinha se encarnado. Então, 2 profetas que, mesmo Jesus como criança, eles sabiam. Né? E depois, no Evangelho de Lucas, apenas poucos versos se passam, né? Depois, quando Jesus tinha 12 anos, e logo depois um grande período em que ninguém soube da vida de Jesus, que foi um período obscuro, dos 12 aos 30. E dos 30 aos 33, que foram quando ocorreu mesmo os ensinamentos de Jesus. Né? Foi um breve período de apenas 3 anos. Então, nós vemos que a santidade de Jesus, né, era reconhecida mesmo quando bebê. Na vida de Sri Ramakrishna aconteceu algo similar. Sri Ramakrishna era criança e quando ele estava andando no campo, em Kamarpur, um senhor de idade se aproximou e se ajoelhou diante dele. Falou palavras parecidas. Ele falou: Senhor, você veio. Então ele tinha reconhecido Sri Ramakrishna ali como criancinha. Ele sabia, né, de Sri Ramakrishna. E isso acontece. Esses profetas, eles têm essa visão, né, e sabem do nascimento da encarnação. Então, a ressurreição de Cristo, né, o Cristo subiu na cruz e deu a sua vida, é um sacrifício de sangue pela humanidade. É um sacrifício de sangue pela humanidade que tem um significado muito profundo. Né? A cruz em si tem um significado muito profundo. Então, todo esse drama, né, da ressurreição tem um significado muito profundo. O principal deles seria a aniquilação do ego. Né? Como um ser aniquilou completamente o ego. É uma mensagem. Mas qual seria, além dessa mensagem de Cristo, qual seria a mensagem real da encarnação divina? Por que realmente uma encarnação divina vem à Terra? E qual é a mensagem real que ela tem para nos passar? O próprio Sri Ramakrishna falou isso, Vivekananda falou isso, eu vou ler no Inspired Talks. Qual é a mensagem de uma encarnação divina? Qual é o principal propósito de uma encarnação divina ter vindo à Terra? O principal propósito é que fazer a mente da humanidade, o coração da humanidade se voltar para Deus. É simples. O coração da humanidade está se afastando de Deus, a encarnação de Deus vem para fazer o coração da humanidade voltar para Deus. Não tem muito segredo. O nosso coração está se afastando de Deus através do materialismo, através do esquecimento das coisas essenciais da vida. Nosso coração se afasta de Deus. E a encarnação divina vem para nos lembrar que o verdadeiro caminho é esse. Nós temos que voltar o nosso coração para Deus. Então, elas vêm para fazer a nossa mente se concentrar em Deus. É basicamente isso. Para a gente esquecer o que é transitório e voltar-se para o que é eterno.
Essa é a principal propósito da encarnação divina. Esse livro aqui é um livro muito profundo, o livro Inspired Talks, de Swami Vivekananda. Ele fez esse livro, é uma série de palestras, que foi um curso que ele deu em Thousand Island Park, nos Estados Unidos, para um grupo de 12 devotos apenas, que estavam lá naqueles momentos. E essas palestras são ricas de ensinamentos muito inspirados de Vivekananda. Ele deu ensinamentos assim muito inspirados, vale a pena todos lerem. Chama Inspired Talks. Em português, infelizmente, não foi traduzido ainda. Seria mais um grande trabalho a fazer, traduzir esse livro. Vou ler que é o começo das aulas dele, né? Essa aqui foi a primeira aula que ele deu. Então, essa aqui é uma foto dele nessas palestras. E essa aqui, o que eu vou ler agora, é a primeira aula que ele deu. Então, foi quarta-feira, né? Uma quarta-feira igual hoje, 19 de junho de 1895. Esse dia marca o começo dos ensinamentos regulares de Vivekananda, dado para os seus discípulos em Thousand Island Park, que fica próximo de Nova York, esse lugar. Ele abriu a Bíblia no livro de João, dizendo que, uma vez que todos ali eram cristãos, era apropriado que ele começasse com as escrituras hindus. Então ele começou com as escrituras cristãs, desculpa. Então ele começou assim: no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os hindus chamam isso de Maya, a manifestação de Deus, porque é o poder de Deus. O absoluto, refletindo-se através de Maya, é o que nós chamamos de natureza. O Verbo tem duas manifestações: a geral, chamada de natureza, e a especial, que é das grandes encarnações de Deus, Krishna, Buda, Jesus e Ramakrishna. Então, o que eu falei para vocês no início, que o verbo, Maya, ele tem duas manifestações, a da natureza e das encarnações divinas. E ele continua aqui: Cristo é a manifestação especial do absoluto. Ele é conhecido e conhecível, mas o absoluto não pode ser conhecido. Nós não podemos conhecer o Pai, nós podemos conhecer o Filho. Nós podemos ver o absoluto apenas através da tinta da humanidade, através de Cristo. Nos primeiros 5 versos de João está toda a essência do cristianismo. Cada verso está cheio da mais profunda filosofia. O perfeito nunca pode se tornar imperfeito. Aquilo que é escuridão, ela está na escuridão, mas não pode ser afetado pela escuridão. A misericórdia de Deus vai para todos, mas não é afetada pela maldade do homem. O sol não é afetado por nenhuma doença dos nossos olhos, que nos fazem vê-lo de forma distorcida. No verso 29, aquele que leva o pecado do mundo, significa que Cristo nos mostrará o caminho para nos tornar perfeito. Significa que Cristo nos mostra o caminho para nos tornar perfeito. Deus tornou-se Cristo para mostrar ao homem a sua verdadeira natureza, de que nós somos também Deus. Nós somos humanos, nós somos coberturas humanas do divino, mas o homem divino, Cristo e nós somos um. Então aqui Vivekananda falou do verdadeiro propósito da encarnação divina. Por que Cristo veio? Então ele fala que Cristo veio para nos mostrar o caminho para nos tornarmos perfeitos. Essa é a missão de Cristo. Ele não veio para nos mostrar o caminho para nos tornarmos boas pessoas, mas apenas ele veio para nos mostrar o caminho para a perfeição, para nos tornar o que nós o que nós somos em realidade. E ele fala que Cristo e nós somos um. Cristo e nós somos um. Nós somos um no Pai. No próprio Jesus falou isso tudo aqui. Eu e o Pai somos um. Então nós e Jesus somos um no Pai. O Vivekananda fala em outro momento que nós somos como ondas, e as encarnações divinas são como grandes ondas. Mas apesar de nós sermos pequenas ondas,
nós somos, em realidade, o próprio oceano, porque as ondas, sejam elas pequenas ou grandes, são o próprio oceano, não importa o tamanho da onda. Uma encarnação divina é uma manifestação de uma grande onda, mas nós também somos o mesmo oceano, nós somos apenas água. Vivekananda fala isso em outro momento. O Cristo trinitário está elevado acima de nós. O Cristo unitário é meramente um homem moral. Nenhum dos dois pode nos ajudar. O Cristo, que é a encarnação de Deus, que não esqueceu da sua divindade, esse Cristo pode nos ajudar. Nele não existe imperfeição. As encarnações são sempre conscientes da sua própria divindade. Elas o sabem desde o seu nascimento. Então, a encarnação de Deus sabe da sua divindade desde o nascimento. Desde que eles nascem, eles sabem que são divinos. Por exemplo, Jesus, quando ele se perdeu dos pais, né? Eles tinham ido para um festival e Jesus se perdeu. E os pais ficaram procurando e encontraram Jesus discutindo filosofia com os filósofos do templo. E quando os pais disseram que estavam preocupados, Jesus falou: mas você não sabe que eu estou fazendo um trabalho do meu pai? Ele falou de uma maneira bem simbólica, mas aí prova que ele mesmo, criança, sabia da missão dele, sabia da estatura espiritual que ele tinha. E na vida das outras encarnações, como Krishna, Chaitanya, Buda, também quando crianças, eles manifestavam esses sinais de que eles sabiam quem eles eram. Essas encarnações estão sempre conscientes da sua própria divindade. Elas o sabem, elas o conhecem desde o seu nascimento. Elas são como atores cuja peça já acabou, mas que, depois que o seu trabalho está feito, elas retornam apenas para ajudar os outros. Esses grandiosos são intocados por qualquer coisa da terra. Eles assumem a nossa forma e a nossa limitação por um tempo, apenas para nos ensinar. Mas, em realidade, eles nunca são limitados. Eles são sempre livres. Então, Vivekananda fala aqui que essas encarnações, embora aparentemente eles ajam como nós, como seres humanos limitados, às vezes chorando, às vezes rindo, às vezes agindo como pessoas comuns, eles nunca são afetados pela natureza. Eles são seres libertos. As escrituras hindus chamam isso de Jiva Mukta. Jiva Mukta são seres que, embora encarnados, eles não são afetados por nada na Terra. Eles são seres libertos. Então, o que é salvação? Né? O que significa? A Bíblia fala muito de salvação. E nós tentamos entender o que significa salvação. De fato, muitas pessoas tentam entender salvação à sua própria maneira. Alguns acham que salvação é você ir para o paraíso, para um lugar onde se possa desfrutar de muitas coisas. Existem descrições do que é o paraíso em todas as escrituras. Né? No islamismo também tem descrições no Alcorão do que seria o paraíso. Então as pessoas às vezes entendem o que é salvação. Outras entendem salvação como você ser perdoado dos pecados. Eu cometi muitos pecados, então eu tenho que ser salvo do quê? Do inferno, né? De uma punição eterna. Então eu vou ser salvo de uma punição eterna. Isso é salvação. Mas o que é salvação, de acordo com a Vedanta? Salvação é quando todo o nosso coração vai em direção a Deus. Quando nós nos libertamos dos nós do coração. Isso é salvação. Os Upanishads falam muito a respeito dos nós do coração, que é a Hridaya Granthi, em sânscrito. Hridaya Granthi são nós emocionais, nós psicológicos, nós que nós temos que nos limitam, coisas que nos limitam, que não nos deixam alcançar Deus. Todos nós temos esses nós, coisas que não nos deixam avançar no caminho espiritual. Então, isso são chamados de Hridaya Granthis. A yoga fala, da gente se libertar dos nós do coração.
E nos Upanishads, no Mandukya Upanishad, no Mundaka Upanishad, tem um verso: quando todos os nós do coração são desatados aqui na Terra, então o mortal torna-se imortal. Então, sim, o que nós entendemos por salvação é quando todos os nós do coração são desatados, né? Todos os nós que nos prendem são desatados. Nós podemos entender como os nós emocionais ou os nós psicológicos, aquilo que está nos prendendo. Mas existe um significado maior, de acordo com a Vedanta, para o que sejam esses nós no coração. A Vedanta fala a respeito da falsa identificação, na identificação errônea que a gente tem com aquilo que a gente não é. Esse que é o verdadeiro nó no nosso coração. A gente se identificar com aquilo que a gente não é. Por exemplo, a gente achar que a gente é apenas o corpo físico. Isso é um grande nó. A gente achar que a gente é um ser limitado, né, pelo corpo físico, pela nossa mente, pela natureza. Isso é um nó do coração. Então, além de ter o significado dos nós emocionais, dos nós psicológicos, que a gente sabe que a gente tem que se libertar, o Hridaya Granthi, no seu significado mais vedântico, vamos dizer assim, significa você se libertar das falsas identificações, né? Você se libertar daquilo que você não é. Um comentário de Sri Shankaracharya a respeito desses nós, desse verso, né, dos Upanishads. Então, um comentário de Sri Shankaracharya, né, que era um filósofo da Advaita Vedanta. Então, ele vai dar uma definição vedântica, né, da Advaita, do que são esses nós do coração. Esse aqui é o comentário de Shankaracharya sobre esse verso dos Upanishads. Quando desenraizamos todos os desejos, quando o desenraizamento, né, uprooting, eu não sei como traduz em português isso, quando nós tiramos todas as raízes dos desejos, quando todos os nós do coração, mesmo enquanto a pessoa está viva, são destruídos, ou seja, o que são esses nós? As modificações do intelecto devido à ignorância, que são como nós, né? Então, as modificações do intelecto que são devido à ignorância são como tem a sua natureza dos nós. Quando esses nós são quebrados, né? Quando as crenças errôneas de que eu sou esse corpo, ou esse é meu dinheiro, essa é a minha riqueza, ou eu estou feliz, ou estou triste, ou seja, essas são as falsas identificações, esses são os nós. Quando isso é destruído, pelo surgimento das crenças contrárias da identidade de Brahman e o Atman, na forma de afirmações como eu sou certamente Brahman, não estou sujeito ao samsara. Quando surge essa crença contrária, esse entendimento, então que são destruídos os nós à sua própria raiz. É então que o mortal torna-se imortal. E todas as dúvidas são destruídas também. Então aqui tentei fazer um resumo porque ele responde de uma forma bem técnica. Shankaracharya ele era um grande filósofo, então ele respondia assim, palavra por palavra. Mas o que ele quer dizer é que quando nós destruímos todos os nós do coração, significa destruir as falsas identificações, que são as crenças de que eu sou esse corpo, esse é o meu dinheiro, eu sou feliz, eu sou triste. Isso é falsa identificação. E o que é a correta identificação? Eu sou o Atman, eu sou eterno, eu sou puro, eu não sou limitado. Isso eu não sou sujeito ao samsara, eu não sou sujeito à natureza. Então, o Shankaracharya explica aqui o que é salvação. Então, isso é a salvação de acordo com a Vedanta. Você se libertar de todas as falsas identificações. E isso vai também fazer você se libertar dos nós emocionais, dos nós psicológicos. Isso é salvação. Agora, existe uma crença nossa de que nós devemos adorar Cristo da sua forma como o Cristo crucificado, né? O Cristo Salvador, o Cristo que ressuscitou. E não é uma forma muito comum no cristianismo, como é no hinduísmo, né? Você adorar Cristo como criança.
né, o Cristo bebê, o Cristo da imagem da Madonna, né, a Madonna segurando o Cristo. Não é uma coisa muito comum no Ocidente. Na Índia, isso é muito comum. É muito comum adorar a Deus como criança. De que maneira? Considerando Deus como seu próprio filho. Então imagine que Jesus é seu próprio filho. Entre os santos cristãos, Santo Antônio de Pádua, ele disse que ele adorava Jesus como criança, como seu próprio filho. Uma vez, Santo Antônio de Pádua estava meditando e ele teve uma visão de Jesus criança, que veio até ele e beijou a face dele. E ele pegou Jesus criança no colo. E em diversas pinturas de Santo Antônio de Pádua aparece ele segurando Jesus como criança no colo. Porque os discípulos de Santo Antônio de Pádua e aqueles que estavam próximos dele diziam que a maneira mística que ele tinha de se relacionar com Jesus era considerando Jesus como um bebê, o Jesus, Cristo bebê. Então ele se estabeleceu um relacionamento muito íntimo com Jesus, considerando Jesus como um bebê. Seria isso possível? As escrituras hindus dizem que isso é perfeitamente possível, porque na Bhakti Yoga, uma das coisas que você tem que fazer, você tem que estabelecer um relacionamento espiritual com Deus. Quando esse relacionamento que você estabelece, quando ele se intensifica, Deus se manifesta para você através daquele relacionamento. Por exemplo, quando você adora a mãe de Deus como mãe, Deus se manifesta como mãe. Quando você adora como pai, ele se manifesta como pai. E é perfeitamente possível Deus se manifestar para o devoto através de uma criança. O bebê Jesus, o bebê Krishna, tem o Gopala. Então, muitas mulheres na Índia adoram o bebê Krishna, o bebê Gopala. Então, elas consideram Deus como o bebê Gopala. E tem diversos místicos na Índia que atingiram a mais alta realização espiritual adorando o bebê Gopala. Um dos exemplos recentes foi de uma devota, discípula de Sri Ramakrishna, chamada Gopala Irmã. A Gopala Irmã era muito devota. Ela nunca tinha se casado e ela passou a vida toda dela vivendo uma vida muito simples. Mas ela passava todo o tempo dela com um rosário, ela repetindo o mantra. E o ideal espiritual dela era o bebê Krishna. E no momento, nessa mesma época, ela começou a se encontrar com Sri Ramakrishna. E ela levava coisas para Sri Ramakrishna, levava alimentos, e ela oferecia para Sri Ramakrishna. Mas a atitude espiritual que ela tinha para com Sri Ramakrishna era como se Sri Ramakrishna fosse o bebê Gopala. Então ela oferecia para Sri Ramakrishna, e ela ficava assim ansiosa quando ela via Sri Ramakrishna comendo, porque ela considerava Sri Ramakrishna como um bebê Gopala. E Sri Ramakrishna, ele entendia isso. Ele entendia que essa era a atitude dela. E ele se comportava na presença dela como uma criança. Inclusive, ele chegava até a sentar no colo dela, ele ficava como um bebê na presença dela. O que aconteceu é que depois de algumas semanas que ela estava visitando Sri Ramakrishna, a Gopala Irmã, ela começou a ter visões de Shri Krishna, bebê Shri Krishna. Então o bebê Shri Krishna vinha e sentava no colo dela, e conversava com ela, e puxava a roupa dela, e corria na casa. Ela tinha essas visões místicas do bebê Krishna, e ela alimentava o bebê Krishna. E os devotos começaram a saber desse estado espiritual da Gopala Irmã. E Vivekananda falou que isso é verdade, isso pode acontecer. Isso é um estado muito elevado de um devoto. Você vê Deus como criança. Então, o Santo Antônio de Pádua também, ele via Jesus como criança. O Simeão, aquele que se encontrou com Jesus no templo, de que forma ele via Jesus? Talvez ele também via Deus como uma criança. Sri Ramakrishna, ele teve uma visão de Jesus. Eu vou explicar essa visão. A visão de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, nessa época que ele estava praticando as práticas espirituais da Vedanta, ele tinha diversos tipos de experiência espiritual. Mas essa que ele teve do cristianismo foi uma coisa meio inusitada. Um certo dia ele foi visitar a casa de Jadu Malik. Jadu Malik, ele morava do lado de Dakshinesha, onde Sri Ramakrishna ficava.
E Ramakrishna foi visitar a casa de Jadu Malik. Ele sempre visitava a casa de Jadu Malik. E um dia ele se sentou na sala de estar e ele olhou uma imagem que estava pendurada na parede. E essa imagem era a imagem de Jesus, da Madonna, né, a Maria, segurando Jesus no colo. A gente tem essa imagem na outra casa. Essa imagem, quando o Sri Ramakrishna começou a olhar essa imagem, ele começou a olhar de forma tão intensa para a imagem que ele sentiu que é como se uma luz saísse da imagem e fosse na direção dele. E nesse momento que ele recebeu essa luz, vamos dizer assim, né, ele chamou de luz, ele sentiu que a mente dele passou por uma transformação. Ele falou que ele sentiu como se todos os ideais hindus que ele tinha fossem deixados de lado. E ele só via uma coisa quando ele fechava os olhos. Ele via o ritual cristão de adoração. Ele via pessoas acendendo vela. E por alguns dias ele começou a ficar só nesse estado de um devoto cristão. Né? Então, cada vez mais o pensamento dele começou a ficar absorvido em Jesus, né? na grandeza de Jesus. E ele começava a ouvir sobre a Bíblia e ler sobre a Bíblia. E aqueles dias ele começou a ficar absorto. E ele esqueceu totalmente do hinduísmo. Ele não ia nem mais no templo de Kali. Ele virou praticamente um cristão. E ele ficou lá no quarto dele, nesse estado. Até que um dia ele começou a andar no Panchavati. E ele teve uma visão com os olhos abertos. Ele mesmo descreve. Com os olhos abertos, ele viu uma pessoa que era um estrangeiro, de cabelos compridos, e ele deu uma descrição. Ele falou que tinha um nariz meio curvado, e essa pessoa tinha um semblante muito sereno e muito profundo, né? E quando ele chegou perto dessa pessoa, ele reconheceu que era Jesus Cristo, e ele entrou em êxtase. Ele começou a glorificar Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio e abraçou. Ele abraçou aquela figura, e aquela figura entrou dentro dele. Isso ele mesmo descreve, essa visão que ele teve. Que ele abraçou essa figura e essa figura entrou dentro dele. Então essa foi a visão que Sri Ramakrishna teve de Jesus. E Ramakrishna dizia que Jesus Cristo era uma encarnação divina. Ele declarava Jesus Cristo como uma encarnação divina. Então, o que nós podemos falar a respeito da vida de Jesus é que existem dois aspectos da vida de Jesus. O Jesus temporal, que nós conhecemos, né, histórico, seja histórico ou não, mas o Jesus temporal, aquele que nasceu em Belém, que cresceu, que ensinou em Getsemane, que foi crucificado, depois ressuscitou. Esse é o Jesus temporal. Né, que tem sabedoria, amor, renúncia, amor por Deus, e que nós ainda não somos capazes de compreender a extensão do amor de Jesus, do inegoísmo de Jesus, da sabedoria de Jesus. Nós apenas lemos a Bíblia, mas nós não somos capazes de realmente conhecer o que é Jesus. Porque uma pessoa só é capaz de conhecer o que é Jesus, ou o que era Ramakrishna, quando a mente dela se eleva para um plano espiritual diferente. Enquanto nós estivermos no plano comum, e a nossa mente não se elevar acima das coisas comuns, nós não entenderemos realmente o que foi Jesus, o que é Jesus, né? O que era Ramakrishna. Somente quando a nossa mente se eleva, nós podemos entender. Então existe um aspecto temporal da vida de Jesus e existe um aspecto eterno. Então, Jesus eterno. Então, o que os místicos realizaram, o que os santos realizaram, ele fala que eles dizem que todos nós podemos realizar, é o Cristo eterno. Então, existe um Cristo que é um Cristo eterno, que vive eternamente. Os poetas, os artistas, os místicos, o que eles querem nos dizer é que nós podemos realizar esse Cristo eterno. Esse é o verdadeiro significado do Natal, né, de acordo com os místicos. Você ter a realização dentro do seu próprio coração desse Cristo eterno, um Cristo que nunca morreu. Então nós não podemos, no Natal, nos
dirigir apenas a um Cristo histórico, a um Cristo temporal que existiu há 2000 anos atrás e que se foi, né, e nós glorificarmos alguma coisa do passado. O verdadeiro significado do Natal é você despertar dentro de você mesmo, dentro do seu próprio coração, o Cristo eterno, o Cristo que sempre existe. Ele sempre está, ele sempre existe. Nós temos que fazer nascer esse Cristo dentro do nosso coração. Existe um significado muito profundo de Jesus ter nascido numa manjedoura. É um lugar muito rústico, muito simples, muito pequeno, com, talvez até sujo, né? A gente não sabe como é uma manjedoura, um estábulo, vamos dizer assim. É um significado muito profundo porque esse estábulo simboliza o nosso próprio coração antes de conhecer Deus. O nosso coração antes de conhecer Deus é escuro, é pequeno, é como um estábulo. Mas no momento que surge, né, Jesus, que surge o nascimento da encarnação divina no nosso coração, tudo muda, tudo se ilumina. Então esse é um significado profundo de Jesus ter nascido num estábulo. E é interessante notar que Sri Ramakrishna também nasceu num lugar semelhante. A mãe de Sri Ramakrishna deu à luz em um lugar semelhante. Do lado da casa era um lugar bem... parecia um celeiro. É um lugar bem assim, rústico. E o que aconteceu quando Sri Ramakrishna nasceu, o bebê escorregou e caiu em cima de um lugar que tinha trigo. Ele não se machucou, mas ele caiu em cima daquilo. Então, mas o significado real do Natal é o nascimento de Jesus dentro do nosso próprio coração. Como um poeta disse, né? Claude Field, ele escreveu: em cada coração humano está um Cristo escondido para ser ajudado, para ser curado. Se você levantar o véu de cada alma, você verá um Cristo lá, sem dúvida. Então esse poeta disse que se nós levantarmos o véu, né, nós veremos o Cristo lá. O que é esse véu? É o véu da nossa ignorância. Então o significado real do Natal é o despertar do Cristo no nosso próprio coração. Então é dessa maneira que a celebração do Natal torna-se significativa. Porque se nós resumirmos a celebração do Natal apenas ao nascimento de um Jesus que se foi, ele não tem muito significado. Né? Você está glorificando algo que se foi. Mas os místicos falam que Jesus ele é eterno, ele sempre existe. Nós estamos glorificando um Jesus eterno. O Natal é o despertar desse Jesus eterno. Tem um filósofo chamado Meister Eckhart, foi um místico cristão. Né? Ele foi um grande místico cristão. E os ensinamentos do Meister Eckhart tem muita similaridade com a Vedanta. Aqueles que estudam o Meister Eckhart, ele foi considerado como um herege dentro do cristianismo, da igreja. Porque os ensinamentos dele eram muito... ele igualava a alma humana a Deus. E naquela época eles não aceitavam isso. Como a alma humana pode se igualar a Deus? A Vedanta fala que nós e Deus somos um. Né? Aham Brahmasmi. Então esse místico alemão, Meister Eckhart, ele falou a respeito do nascimento de Jesus. Né? Ele deu um significado místico para o nascimento de Jesus. Ele falou: se esse nascimento realmente acontece, nenhuma criatura pode esconder esse nascimento. Então ele está falando sobre o nascimento de Jesus em nós. Se esse nascimento geralmente acontece, ninguém pode esconder, pois tudo apontará para esse nascimento, tudo apontará para Deus. Nós vemos a analogia do relâmpago. Onde quer que o relâmpago caia, seja em árvore, seja em animal, ou seja em homem, ele será profundamente afetado pelo choque. Assim, da mesma maneira acontece com o que cai, com o que sobre aquele cai o nascimento. Todo aquele que recebe o nascimento torna-se, faz-se presente em tudo. Então, todo aquele que recebe o nascimento de Cristo no coração,
vê toda a sua vida repleta do nascimento de Cristo. É isso que ele quer dizer. De uma maneira bem filosófica, vamos dizer assim. Que o nascimento de Cristo permeia tudo para uma pessoa no coração de qual Cristo nasceu. Mais do que isso, mesmo aquilo que antes era um obstáculo, agora torna-se como uma ajuda. A face da pessoa se volta para o nascimento. Não importa tudo aquilo que ela veja ou ouça, nada mais ela verá, mas apenas o nascimento. Então, esse nascimento que ele está igualando à revelação de Cristo, que é a iluminação espiritual. Então, a pessoa, quando ela recebe essa iluminação, ela só vê tudo através da iluminação. Então, uma frase muito significativa de Meister Eckhart, que geralmente a gente vê nessas pensamento do dia, uma dessas frases é essa aqui. Todas as coisas são simplesmente Deus para aquele que vê Deus em todas as coisas. Então, vou repetir. Todas as coisas são simplesmente Deus para aqueles que veem apenas Deus em todas as coisas. Então, aqueles que veem Deus em todas as coisas, veem todas as coisas apenas como Deus. Da mesma maneira, aquele que olha para o sol, ele vê apenas o sol em tudo o que depois ele olha. Quando a gente já fizemos essa experiência, quando a gente olha para o sol, por alguns segundos, não façam isso. Se você olhar para o sol, mesmo que seja 1 ou 2 segundos, tudo aquilo que você olhar depois, você vai ver apenas o sol, você vai ver apenas aquela luz. Se você olhar para uma lâmpada por algum tempo, se você olhar para a parede, você vai ver a luz na parede. Da mesma maneira, aquele que recebeu o nascimento de Cristo no coração, ele vê tudo permeado pelo nascimento de Cristo. Ou seja, ele vê tudo, ele vê Deus em tudo, isso que ele quer dizer. Aquele que realizou Deus, ele vê Deus em tudo. E ele termina aqui. Se isso estiver faltando, se você não conseguir ver Deus em tudo e em todos, então não surgiu em ti ainda o nascimento de Jesus. Então, o nascimento de Jesus faz com que a gente veja o nascimento de Jesus em tudo. Nada mais é do que a realização de Deus, a iluminação espiritual. Então, o Natal é a realização espiritual de Deus no coração. Isso é o Natal. Então, basicamente isso que eu tinha para falar. Desejo a todos um Feliz Natal e uma ótima virada de ano. E gostaria de convidar todos que estão aqui presentes, aqueles que estão online. No dia 24, a gente tem a celebração do Natal aqui. A imagem de Jesus é decorada no altar. E das 7 horas da noite, começa mais ou menos 7 horas, logo depois do arte. E vai até mais ou menos umas 9 horas, onde é feita uma adoração especial a Jesus, com puja, com oferecimento de alimentos, com o canto de músicas devocionais, leituras da Bíblia e outras coisas. E no final todos oferecem no altar flores para Jesus e compartilham das oferendas de alimentos. Termina por volta das 9 horas da noite. Todos são bem-vindos. E no dia 1º de janeiro, nós temos a celebração do dia de Kalpataru, que é a celebração do Ano Novo. Foi um dia especial em que Sri Ramakrishna concedeu uma graça especial para os devotos que estavam reunidos no jardim de Kausipur, na Índia, perto de Calcutá. Esse dia é um dia especial porque foi nesse dia, 1º de janeiro de 1885, que Sri Ramakrishna, através do seu toque, deu iluminação espiritual para todos que estavam ali presentes. Todos tiveram um despertar espiritual. Então é um dia muito simbólico, muito significativo de um despertar espiritual. Todos nós estamos buscando um despertar espiritual. E nesse dia, 1º de janeiro, nós nos reunimos aqui para tentar buscar esse despertar espiritual, nos lembrando daquele incidente que ocorreu no dia 1º de janeiro de 1885. E por isso que é chamado de dia de Kalpataru. Kalpataru significa a árvore que satisfaz todos os desejos. É uma árvore mitológica hindu. Taru significa árvore. Kalpa, não sei o que significa, mas Kalpataru significa a árvore que satisfaz todos os desejos. E é uma árvore muito conhecida nas escrituras. Todo aquele que se aproxima dessa árvore e sinceramente reza para essa árvore,
ele tem os seus desejos satisfeitos. Seja qualquer tipo de desejo, até dinheiro, nome, fama, o que você quiser. Mas nós, como devotos, estamos buscando a realização espiritual. Então nós pedimos conhecimento, pedimos devoção. E pedimos que todos os seres sejam iluminados, que todos os seres sejam felizes. Então nós estamos aqui no dia 1º de janeiro para fazer essa oração, né? Para pedir para as outras pessoas e pedir para nós mesmos também. Namastê a todos. Boa noite.